Aleluia! A graça e a paz. Não senta não, você ficou um tempo sentado. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado, dá um bom dia. Conversa com ele, fala, está sendo boa a semana, Deus é bom, Deus é sempre bom, abençoe a vida dele. Em nome de Jesus, libere palavras de bênção para os nossos queridos da comunidade online, que vocês também sejam agraciados por essa presença do Senhor. É sempre tão bom ter vocês conectados conosco. Agora você pode se assentar. Amém. Glória a Jesus. Que domingo precioso, como é bom virmos à casa do Senhor. Amém? Quantos estão com o coração alegre e animados por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio? Durante essa série de mensagens, onde nós temos aprendido tanto. Então, você está preparado para compartilharmos da palavra nessa manhã? Ou você já está cansado? Você já está pensando no almoço, irmão? Não. Falta um tempo ainda. Você me dá aí alguns minutos para conversarmos sobre os princípios do Senhor, onde nós temos conversado sobre essa expansão. Amém? Se você não se lembra, essa é a terceira mensagem de uma série de mensagens. Nós já estamos na terceira. Falando sobre caminho para a expansão, onde a cada semana nós temos aprendido com alguns personagens da palavra de Deus, direções para nós, que nos possibilitam, nos ajudam, nos dão ferramenta para expandir. Porque nós estamos entendendo que quando falamos de expandir, de crescer, não é sobre aumentar o número de pessoas dentro dessa igreja, mas é sobre essa cultura onde o Senhor nos chama para fazer mais, alcançar mais. Então nós precisamos de base, precisamos entender para onde estamos indo e de que maneira vamos chegar até lá. Não de qualquer jeito, mas embasados nos princípios de Deus para nós. Nós já ouvimos sobre a entrega, refletindo sobre a vida de Abraão, naquele sacrifício que ele faz e nessa confiança plena que ele tinha no Senhor. Na semana passada, ouvimos então sobre Moisés e relacionamento. Você viu que além dessa entrega, essa confiança que você vai ter no Senhor, o relacionamento é sobre conhecer o caráter de Deus. Não é sobre ser amigo de Deus para ter as coisas que Ele pode te dar, mas porque você o ama tanto, Ele é tão grande, o caráter do Senhor é tão maravilhoso e você quer chegar cada vez mais. E então nessa manhã nós vamos conversar sobre Ruth e o compromisso dela. O compromisso dela vai inspirar os nossos corações para também continuarmos aplicando isso a respeito da expansão. Caso você não se lembre, o nosso texto base para essa série de mensagens é de Isaías 54. Você se lembra dele? Vamos ler juntos? Diz assim, já colocou aí? Amém? Amém, então vamos lá. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Amém? Querido, não o impeça, não impeça esse avanço na sua vida, não impeça essa expansão do Senhor. E nós temos entendido que essa expansão, ela não é só para nós. Assim, você viu o texto? Você prestou atenção no texto? Porque às vezes você acha que nós estamos falando sobre essa questão geracional na igreja e trazendo essa reflexão sobre não é só para mim, mas é aquilo que eu estou construindo para a próxima geração e comunicando para a próxima geração. E você acha, deve ser uma fase do bispo que ele está falando sobre isso, ele tem essas fases. Não. Você leu bem o texto? A sua posteridade possuirá as nações. Ele está falando, alargue as tendas, prepare-se para a expansão, mas a sua posteridade possuirá as nações. Nós estamos preparando o caminho, criando as bases, enfincando as estacas, preparando para que o nosso crescimento seja saudável. Estamos nos preparando para discipular as nações. Não só para falar, venham, não, mas venham e aprendam. Vamos discipular, vamos crescer juntos, vamos explicar os fundamentos do Senhor. Quem quer expandir, se prepara para expandir. Alargar as tendas é trabalho, é fincar estacas, é entender as bases. E é isso que estamos fazendo aqui. Na semana retrasada, entrega. Semana passada, relacionamento. E nessa semana, compromisso. Você está preparado? Em nome de Jesus. Se o seu coração estava meio dormindo, acho que agora você já deu uma acordada. E fala, Senhor, eu não quero perder nenhum fundamento. Todos estes que eu tenho aprendido domingo após domingo vão transformar a minha vida. Você crê nisso? Aleluia. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Abra espaço para aquilo que o Senhor quer fazer no teu coração. Se por um momento você se distraiu, se por algum momento a tua mente foi
capturada por outra coisa que não o Senhor e a sua palavra. Declare em nome de Jesus: Senhor, a minha mente está cativa ao Senhor. Eu declaro que os meus pensamentos estão cativos ao Senhor. Que nada mais vai me preocupar, o meu celular não vai roubar a minha atenção. Porque hoje, nessa manhã, eu tenho um compromisso a ser realiançado com o Senhor. Eu tenho um compromisso para refazer com o Senhor. E eu abro o meu coração, eu abro espaço na minha mente e no meu coração, para que esse compromisso seja feito com o Senhor no teu altar, em nome de Jesus. Pai, nós te damos essa liberdade para que o Senhor nos traga à memória tudo aquilo que temos aprendido, e que não sejam palavras vãs faladas num microfone, mas mesmo a tua palavra como flechas aos nossos corações. Em nome de Jesus, que seja o Senhor e não eu, e que mais uma vez possamos sair daqui recarregados da tua palavra, que é viva, eficaz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos então para a terceira mensagem dessa série tão bacana que estamos estudando. Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o contexto daquilo que vamos aprender com Ruth. E eu gosto disso. Eu gosto quando nós entendemos melhor o contexto, o que queria dizer, os textos. Talvez você vai ficar meio, nossa, mas ela vai ler de novo outro texto. Irmão, isso é entender as bases, isso é aplicar fundamentos. Então, deixa o seu coração também empolgado sobre isso. A cada texto que abrimos, tudo que nós colocarmos e projetarmos para você, vibre o teu coração, anote, fala: Deus, chegando em casa, vou ler o contexto, vou estudar Juízes, vou estudar Ruth. Porque eu sei que às vezes quando nós falamos aqui, irmãos, vou pular aqui o texto para ganhar tempo. Você lê em casa? Você lê em casa? Duvido que você lê em casa. Alguns sim, mas a maioria se esquece. Então traga ao seu coração esse desejo de entender. Não só passando por cima dos textos, mas entendendo o contexto. O contexto, ele é muito importante quando nós queremos aplicar um princípio. Nós vemos isso hoje na nossa sociedade, o quanto é difícil vermos compromisso nas pessoas, compromisso nas responsabilidades que elas querem fazer. E nós vamos entendendo o porquê quando vemos o contexto. Olhando para a nossa sociedade, nós vemos, é muito claro, uma instabilidade política, social, moral. E quando você para pensar, não só hoje na nossa geração, quando nós pegamos o contexto de Ruth, da história de Ruth, nós vemos que isso também era a realidade da época. Uma instabilidade social, moral. E acredite quando eu digo para você que toda crise moral, política de um país, de uma comunidade, ela sempre começa com uma instabilidade espiritual. Quando a crise espiritual se instaura, quando a criatura vira para o Criador e fala: não preciso daquilo que você tem para me ensinar na sua Bíblia. Quando uma sociedade fala: isso de Bíblia fica para trás, isso não serve para mim. Eu começo a rejeitar os fundamentos de Deus, eles não servem mais para mim. A criatura rejeita o Criador. Há uma instabilidade espiritual, um distanciamento espiritual. E pode ter certeza, em questão de pouco tempo, essa sociedade vai viver uma crise e uma instabilidade moral, social, política, o que for. E por isso, quando nós falamos de trazer os céus à terra de novo para essa geração, não tem a ver só com encher igrejas, tem a ver com estabilidade moral, com estabilidade social, com estabilidade política. Tem a ver com instaurar a cultura dos céus aqui na terra. E o Senhor conta comigo e com você para isso, amém? Por isso o tal do compromisso. Pessoas instáveis, pessoas que não permanecem na presença, que são inconstantes, não tem compromisso. Sem compromisso, eu não consigo trazer os céus à terra. Instaurar uma cultura dos céus aqui vai exigir de você compromisso. Então, quando nós olhamos para uma sociedade e falamos: nossa, Karen, tá ruim, hein? Nossa, como há desgraça no mundo. Nossa, quanta coisa ruim acontecendo. Você vê, eu vejo, todo mundo que tem internet, televisão, vê. Ver é fácil. Mas existe um momento onde nós nos levantamos para tomar a nossa posição de direito, como filhos amados do Senhor Jesus, que já foram capacitados com toda a autoridade para trazer transformação aonde nós pisarmos os nossos pés. E para isso, são filhos que possuem entrega, relacionamento e compromisso com Ele. Uma cultura toda pode ser transformada. Vamos pensar a respeito daquilo que acontecia na época, amém? Você está comigo? Porque aqui você viu a parte onde Ruth está ali com sua sogra e com sua concunhada. E Noemi vira para elas e diz:
olhem, pode voltar para o lugar de onde vocês vieram, para a família dos seus pais. E é onde Ruth reafirma o seu compromisso com a sogra e fala, não, eu vou ficar. Mas quando nós não sabemos do contexto, quando nós não paramos para pensar em tudo aquilo o que realmente significava esse compromisso que ela estava fazendo com Noemi, não era só sobre um amor pela sogra, era sobre alguém que tinha sido tirada da sua cultura para agora fazer parte de uma família que tinha essa cultura judaica, e ela percebe que tinha algo diferente. Ela percebeu que o compromisso que eles tinham com aquele Deus e aquilo que eles viviam era diferente. Então quando ela chega para Noemi, não era só um amor de sogra, era falar, a tua cultura é minha agora, o teu povo é meu, esse Deus, ele é meu também, e ai daquele que tentar me separar de você. Eu ficarei do seu lado até o final, mas o compromisso dela não era só com Noemi. Era com o povo de Noemi. Era com a cultura de Noemi. Era com o Deus de Noemi. E ela fala, esse Deus agora é meu Deus. É o que você viu representado aqui. Que se você quiser anotar para depois relembrar e estudar sobre, está em Ruth, logo no primeiro capítulo, versículos 16 e 17. Nós vamos entendendo o quão poderoso é nós nos entregarmos para esse Deus, nos comprometemos com aquilo que Ele tem para nós. Quando eu falo para vocês do contexto, de tudo como aconteceu, eu vou falar de forma rápida porque eu não tenho tanto tempo. Mas a cultura ali, como estavam acontecendo as coisas, a gente volta lá em Juízes. Quando se lembram de Josué? Josué, quando ele vem a morrer, quem começa a assumir ali a direção do povo de Israel eram os juízes. Juízes eram levantados, governavam o povo, e logo eles morriam e outros vinham e continuavam a governar o povo. Acontece que o que a gente olha e vê é um povo que distanciou o seu coração do Senhor, dos seus preceitos. Eles eram atribulados, eram guerras atrás de guerras e derrotas, e faziam tudo aquilo que o Senhor reprova. Mesmo quando algum juiz era levantado, eles até tentavam ajustar algumas coisas, trazer de novo a atenção do povo para o Deus de Israel. Mas daqui a pouco tempo, eles voltavam a fazer tudo aquilo que o Senhor reprova. Nós vemos isso lá no texto de Juízes. Se você quiser anotar, Juízes 2, a partir do versículo 7 até o 14. A palavra de Deus fala lá no versículo 10, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. Eles adoravam outros deuses. Mas preste atenção numa coisa, a respeito de compromisso, a respeito daquilo que nós lemos, que é o texto base para a nossa série de mensagens, a respeito de aqueles que nos vierem após a nossa geração, vão continuar aquilo que começamos. Chegou um momento onde aquela geração não conhecia o Senhor. E então não tinha compromisso. E então eles não seguiam os preceitos do Senhor, não obedeciam ao Senhor. Por quê? Porque não o conheciam, não tinham um relacionamento com esse Deus. Quais são essas regras que você está me mandando seguir? Que direcionamentos são esses? Não, acho que isso não serve para mim. Por quê? Porque eram apenas palavras, eles não conheciam. Essa geração que veio, juiz após juiz, chegou um momento em que aquela geração não conhecia o Senhor. E então o abandonaram. Abandonaram o Deus dos seus antepassados. Querido, se levante em nome de Jesus, no seu coração e na sua posição, em que você vai declarar, não vai chegar um momento na minha descendência, na minha família, em que eles vão dizer, a minha mãe era crente, a minha família costumava ser evangélica, costumava crer em Deus, mas que naquela geração ele já não conhece, já não serve ao Senhor. Isso foi uma falha geracional, foi uma falha em passar princípios, em viver princípios. Que você declare, não, da minha descendência, eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor. Porque não só palavra, mas viveremos as suas verdades dia após dia. E essa cultura dos céus vai ser instaurada não só em mim, não vai parar em mim, mas vai prolongar na minha descendência, na minha geração. É sobre esse compromisso. Não é só sobre você, sobre aquilo que você pode viver no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa hoje. É sobre entender aonde nós queremos chegar. É sobre o alvo. O compromisso não é só contigo. Sabe por quê? Às vezes, e muito, na maioria das vezes, quando o compromisso que nós vamos assumir diz respeito somente a nós, ou diz respeito a consequências que só nós vamos assumir caso nós não façamos, a gente costuma deixar para depois, a gente não tem tanto compromisso assim, a gente costuma se deixar em segundo plano. Não, isso, se eu não fizer isso, só eu serei
né, só eu vou colher o malefício disso. Então tudo bem se eu não fizer. Costuma ser assim, não é? Às vezes você fala, não, eu precisava tanto ir, sei lá, começar uma dieta, ir à academia, mas porque você acha que isso só influencia você, às vezes você não leva tanto em consideração. Mas às vezes se é um compromisso com alguém que você estima, alguém que você se preocupa e cuida, você dá seus pulos. Você faz o que não conseguia fazer. Mãe geralmente é assim, não dá tempo, não tem como, mas é pro meu filho, eu vou fazer, peraí que eu vou me encaixar, vou dar um jeito, vou tirar tempo de onde não tem. Quando geralmente o compromisso diz respeito a outra pessoa, você se doa mais. Querido, você é um filho amado de Deus, o Senhor te criou para mais. Esse compromisso diz respeito a você e ao Senhor, ninguém pode fazer ele por você. Uma igreja, um pastor, um líder não pode fazer esse compromisso por você. Então, que nessa manhã o teu coração se encontre numa inconformação santa de algo que só você pode fazer por você, que pode começar hoje, mas que vai prolongar toda a sua geração. Que não será como aqueles que chegou um tempo onde eles já não conheciam o Senhor e abandonaram o Senhor e os seus preceitos. Não, Senhor, pode ter começado em mim, mas vai prolongar, e os meus, a minha descendência, conhecerá o Senhor para sempre. É um compromisso que você faz com o Senhor. E não como o povo de Israel, que toda vez onde o juiz morria e iam procurar outro, o povo se distanciava do Senhor. Inconstância é reflexo de falta de compromisso. Inconstância é reflexo de falta de compromisso com o Senhor. Guarde isso no seu coração. Lá em Juízes 21, 25, refletindo ainda mais aquilo que eles viviam na época. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. É bem como hoje. Cada um faz o que dá na telha. Cada um faz o que acha melhor. A Bíblia me fala isso, mas é que para mim, Karen, a verdade é outra. A gente vive num mundo onde cada um tem a sua verdade, cada um faz o que acha que é certo. E quando a palavra de Deus traz um preceito, fala, não, mas isso foram em outros tempos. Eu tenho o meu pensamento a respeito disso. Gosto de ir à igreja, gosto de servir a esse Deus, mas até certo ponto, até aqui para mim é verdade, até aqui para mim serve. Mas o compromisso total de coração, eles não têm a coragem e a ousadia de fazer. É como os povos de Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, não havia compromisso. Inconstantes. Buscavam a Deus quando precisavam de um milagre, quando precisavam de uma vitória. Mas não havia compromisso completo com o Senhor e com as suas direções. E a pior coisa que pode acontecer a uma nação, a sua família e a você mesmo, é você ser entregue às suas próprias vontades. Nós sabemos que o coração é enganoso. Sabemos que somos confusos, fazemos escolhas e nos arrependemos. Mas temos um Deus Todo-Poderoso que já tem direção para nós. Mas, por não ter tomado as outras decisões que você já deveria ter tomado nas últimas 2 semanas, de conhecer e confiar nesse Deus a ponto de entregar, e ter relacionamento com esse Deus a ponto de conhecer o seu caráter, e ter essa plena confiança, e então, quando chega a hora de fazer um compromisso, eu não tenho medo de me comprometer com esse Deus. Eu não tenho medo de seguir à risca aquilo que Ele me diz fazer, porque eu me entreguei com confiança e eu tenho um relacionamento, conheço esse Deus. Quando você o conhece por completo, o teu compromisso é leve com Ele. É por isso que nós vemos ali Ruth fazendo esse compromisso tão lindo. Ela vivendo naquele ambiente com Elimeleque e sua família, que era o marido falecido então de Noemi. Ela vive com eles, ela percebe essa dinâmica, fala o quê? Eles conhecem esse Deus? Caso você não saiba da história, Ruth era moabita. Porque o que acontece é que Elimeleque é a sua família, então naquele contexto de Israel, como eu falei para você, com uma sociedade completamente distorcida, distante do Senhor, dos princípios do Senhor, eles passam por um período de grande fome, falta pão na casa do pão. Existe fome, então, na terra que manda leite e mel, porque uma vez que se distanciam do Criador, e existe uma crise espiritual, a crise moral, a crise política, a crise econômica. É a personificação do que eu acabei de trazer para vocês em introdução. Então Elimeleque fala, bora vazar daqui, vamos para Moabe, vamos morar num outro lugar. Ele vai então com a sua família, ele, sua mulher, seus 2 filhos. E chegando em Moabe,
Seus filhos fazem então aquilo que o Senhor já havia falado para eles em Deuteronômio não fazerem, que era se relacionar, ter amizade, qualquer tipo de relacionamento que fosse, com os moabitas. Elimeleque sai da terra onde o Senhor havia mandado ele ficar, ele vai para uma terra onde o Senhor não abençoava, e muito pelo contrário, havia maldição. E além de ter relacionamento, em conviver com eles, viver com eles, seus filhos se casam com mulheres moabitas. É dessa cultura moabita, completamente contrária ao Senhor, com deuses que faziam sacrifícios humanos, completamente fora dos direcionamentos do Deus de Israel, que a família de Elimeleque começa a fazer aliança. Mas mesmo dentro dessa cultura tão deturpada, Ruth percebe que havia algo diferente naquela dinâmica familiar. Havia um Deus muito maior do que ela imaginava, havia relacionamento, havia confiança, o caráter desse Deus era imaculável, então ela decide fazer um compromisso com esse Deus também. Sabe por quê? O primeiro ponto que nós podemos refletir dentro do contexto de Ruth que nós vamos aprender é que o meio em que você vive não pode determinar o seu nível de comprometimento. O meio em que Ruth vivia era de caos social, era de uma espiritualidade deturpada, de um Deus que pedia sacrifícios humanos, sacrifícios de seus próprios filhos, bebês. Ela não conhecia esse Deus de Israel. O meio em que ela vivia não era o povo de Israel. Mas ao começar a conviver e a perceber, ela percebe que ela pode sim abrir mão das suas verdades, dos seus achismos, daquilo que ela sempre acreditou ser verdade. Ela vê que ela não precisa ficar abraçada com aquilo que ela achou por tanto tempo que deveria ser assim. Eu não preciso ser como a minha cultura dita que eu deveria ser. Eu não preciso me igualar a esse padrão do mundo que está sendo instaurado. Eu não posso medir o meu nível de comprometimento com Deus pelo ambiente em que eu vivo. Karen, é que na minha família ninguém é cristão. É que lá no meu trabalho é tão complicado. É que aonde eu vivo eu sou o único crente, mas o seu nível de comprometimento com Cristo e com as suas verdades não pode estar baseado no ambiente onde você se encontra. Está baseado na sua entrega, no seu relacionamento com esse Deus de caráter imaculável. Transcende tudo o que aqui para nós está tão perto. Ela conheceu o Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus, ela abre seus olhos e ela se conecta com esse Deus. E ela decide: eu abro mão dos meus deuses. Eu abro mão daquilo que eu aprendi na casa do meu pai. Eu abro mão da segurança de voltar para a casa do meu pai, na casa da minha família. E eu decido que o meu compromisso agora é com esse Deus, é com esse povo, é com você, Noemi. Esse é o posicionamento de Ruth. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você não foi chamado somente para perceber o que está de errado nessa sociedade, querido. Isso todo mundo pode ver. Isso qualquer um pode falar. Que as coisas estão deturpadas, que as coisas não estão saindo como são. Que em tal lugar isso, que em tal lugar aquilo, porque a nossa cultura, a nossa política, todo mundo pode ver. Mas cadê aqueles que vão se levantar para transformar? Porque não são medidos, eles não são moldáveis às situações do nosso mundo e aquilo que nós vivemos aqui, mas são chamados para moldar, para transformar. Você não é contaminado por essa temperatura morna e porca deste mundo, mas você é chamado para vir com o fogo consumidor do Senhor e então contaminar aqueles que estão ao seu redor e trazer transformação. Às vezes alguns pais de adolescentes, ou até mesmo alguns adolescentes me perguntavam a respeito de faculdade. Logo que eu entrei no curso de psicologia, após alguns anos, alguns vinham me perguntar: Karen, meu filho, minha filha está com vontade de fazer psicologia, o que você me fala? Porque o pessoal fala que todo mundo que entra para fazer curso de psicologia sai de lá ateu, sai de lá e larga o Senhor. É assim mesmo? É tão manipulador? Queridos, conhecimento não é manipulador, conhecimento liberta. Mas a questão é o teu coração, com quem o teu coração está compromissado. Existem coisas desafiadoras, sim. Existem conceitos na literatura que podem querer confundir a sua mente? Sim, se o seu coração já não estiver compromissado com o Senhor. O ambiente em que você está não vai medir o teu comprometimento com Deus. O teu comprometimento com Deus te abre porta e te fortalece para onde você vai pisar. Existem lugares que você não vai conseguir pisar porque às vezes o teu compromisso com Deus não está tão forte ainda. Mas à medida que você se rende a Ele e fala: Deus, o que me falar para fazer eu farei.
O teu posicionamento é o meu, a tua verdade é a minha, a palavra de Deus é a verdade para mim. Podem dizer o que for, eu sigo a Bíblia de capa a capa. Então você pode pisar em qualquer lugar, escutar qualquer palavra que for, ela não te manipula, ela não te dissimula, porque você está aliançado e tem um compromisso com o Senhor. O ambiente não te molda, você molda os ambientes. Amém? Você pode dizer amém a isso? Então isso você já entendeu, amém? Glória a Deus. Chamado para transformar ambientes. E então, em segundo lugar, se comprometa com a visão e com o propósito. Ruth diz, não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu vou, onde repousar, repousarei. O compromisso de Ruth também era com essa visão de Noemi, aonde ela fosse, ela iria. Ela meio que se submeteu aos cuidados de Noemi. Ela não precisava mais, mas ela assim o fez. Ela está dizendo, para de insistir para eu te deixar. Eu já não tomei a decisão de que eu vou te seguir. Então, aonde você apontar, eu vou com você. Se você der um passo para a direita, eu vou dar. Ela se aliançou com Noemi. E essa visão e esse propósito de remissão que as duas precisavam, porque estavam abandonadas, viúvas, sem provedor, sem dinheiro, não tinham para onde ir. Mas havia uma visão debaixo da cultura que Noemi seguia. Ela sabia que poderia haver um resgatador. E então Ruth fala, aonde você for eu vou. Não insista para eu te deixar. Essa visão agora é minha, esse propósito agora é meu. É quando nós chegamos às vezes aqui na igreja e quando nós falamos sobre trazer a glória do Senhor à terra, a cultura do Senhor, até que a glória dele se espalhe. E em fazer discípulos, em trazer pessoas, discipular, cuidar de pessoas. Você dizer, essa visão, esse propósito também é meu. E não dizer, tenho nada a ver com isso. E não vou ficar me desdobrando para encher a igreja, você não entendeu nada. Não é sobre encher a igreja. Mas quando pessoas têm compromisso com Deus, elas também têm compromisso com aquilo que Ele ama. Tem compromisso com aquilo que é importante para Ele. Eu já não vivo mais para mim, para fazer aquilo que eu gosto, as minhas verdades, os meus desejos. Não é viver só para mim, não é viver só para que a minha casa viva bem, mas é entender quais são as visões e propósitos dos céus para essa geração e para esse tempo. E então eu faço parte. É para ir para lá, Noemi? Então eu vou. É para fazer tal coisa? Farei. E Noemi, nesse ponto, queridos, ela não entendia nada da cultura judaica. E Noemi começa a dar direções para Ruth. Olha, vai lá e pega alguns feixes do campo de boas. Olha, vai lá e depois se deite ao lado do pé dele. Ela podia falar, não entendi. Qual o propósito disso? Vamos submeter a isso por quê? Ela só diz, fale e eu farei o que você diz. É para ir lá? Eu irei. Está em Ruth 3, versículo 5. Farei tudo o que me disseres, respondeu Ruth. Ela comprou a visão, o propósito. Eu não falo aqui sobre manipulação de liderança religiosa, não é sobre isso. Porque não é fazer coisas materiais, é sobre entender o grande propósito que está na palavra de Deus. A gente não vem aqui falar para você, só pode entrar nesse culto semana que vem se você trouxer mais um com você, é assim? Não. O que nós falamos é, viva essas verdades que você aprendeu aqui lá no teu trabalho. E aí você vai queimar tanto de amor por Jesus que aquela pessoa vai perguntar o que você tem e vai pedir para vir com você. Porque é sobre uma cultura dos céus instaurada na sociedade. A visão e o propósito. O teu compromisso não é só com você mesmo. O teu compromisso é com aquilo que Cristo ama. E dito isso, nós temos para nós o terceiro ponto, que é se comprometer com o povo de Deus. Diga, o povo de Deus. Fala um pouco mais forte. Aleluia. Eu ainda tenho 6 minutos, querido. O povo de Deus. Ruth fala assim, o seu povo será o meu povo. Ela se compromete também com aquela cultura que também era cheia de defeitos, que também tinha tantos problemas, como nós acabamos de dizer, era um povo que havia abandonado o nome do Senhor e fazia coisas contrárias ao Senhor, mas existiam aqueles que ainda tinham compromisso com Deus. E Ruth fala, o teu povo também é meu povo. Aquilo que for necessário eu me posicionar para também me comportar e receber essa remissão do Senhor para essa geração, farei. E fez, nós veremos até o final, o que Deus fez com a história de Noemi e de Ruth. Ruth, uma moabita de uma outra cultura, uma cultura amaldiçoada pelo Senhor. Noemi, uma viúva que havia sido abandonada, sem esperanças. E o Senhor fala, há remissão, há esperança para aqueles que se comprometem comigo. Ruth então se compromete com o povo dele. Querido, não há como você se comprometer com Deus, com o propósito, com a visão dele, e não se comprometer com o povo dele, não se comprometer com o corpo dele, não se comprometer com a igreja.
Nós estamos interligados. Queira você, queira não. Você já viu em algum lugar uma cabeça chegar ou um corpo chegar e ele fala, não, a minha mão já está chegando. É que ela não quis vir comigo, ela gosta de ficar meio isolada na dela. Fala que não precisa da gente. Daqui a pouco a minha mão chega. Daqui a pouco a minha perna chega. Daqui a pouco o meu dedinho chega. É assim? Não. Aonde a cabeça vai, o corpo vai. Cristo é o nosso cabeça. Somos seu corpo, é assim declara a palavra de Deus. Então não tem essa de você dizer, eu gosto, né, do Senhor. Curto aquilo que vocês falam aqui na igreja, mas não quero fazer parte. Então você não é família. Então você não é comprometido com o corpo. A palavra de Deus fala que se dizemos que o amamos, fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Ele fala para você permanecer no corpo. Cara, você está tirando coisas de onde não tem. Vou ler o texto para você. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. E em 1 Coríntios 12, 27, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Ele é o primeiro, Ele é o cabeça, Ele é tudo. Mas o corpo é a sua igreja e fazem parte, cada um de nós fazemos parte desse corpo. Então não tem isso de você dizer, não, eu sou compromissado e aliançado com uma visão e um propósito, mas eu quero ficar na minha, não preciso vir na igreja, não preciso me aliançar com a visão da igreja, não preciso de uma célula, não preciso de ninguém sentindo minha falta de quarta-feira, não quero pedir oração para ninguém, não, eu não quero o relacionamento. Então você não tem um compromisso. Já bateu o dedinho na quina? Você sentiu só no dedinho a dor? Você quase desmaiou, quase deitou no chão, fez um drama. Se segurou, falou um aleluia. Porque quando uma pequena parte do seu corpo se fere, todo o corpo sente. Se você quer ser bem cuidado, caminhar junto numa visão, se aliance, faça parte do corpo. Você sabe, igreja não é só igreja, não é só um lugar que você frequenta, é uma família que você pertence. E quando você pertence à família, se algo atinge você, atinge todo o corpo. Todos nós oramos por você, declaramos cura sobre a sua vida, profetizamos vida sobre o seu casamento, a sua família, porque isso é família. Mas se você está de fora do corpo, como é que nós vamos saber? Aí você fala, ninguém liga para mim. Mas você entra no culto assim, você senta e levanta e sai correndo antes da bênção apostólica para você poder entrar no carro rápido e sair vazado antes de pegar fila porque você quer almoçar. Aí realmente ninguém te vê, ninguém te cumprimenta, ninguém pergunta, como foi? Não te vi semana passada. Eu quero ver quem vai sair correndo hoje. Não participa de uma célula, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o seu WhatsApp, não sabe perguntar. Querido, quem ama o Senhor se compromete com aquilo que Ele ama. Eu sei que nós falamos que nós não podemos vir à igreja por causa de pessoas. Você não vem ou deixa de vir, isso tanto no sentido positivo quanto negativo. Positivo assim, né? De falar, eu venho porque eu quero estar com pessoas. Eu venho porque meus amigos estão aqui, minha família está aqui. Tanto também quanto aqueles que falam, eu não quero vir porque eu não quero relacionamento com ninguém. Eu não quero vir porque eu não quero contato com ninguém, porque pessoas ferem. Seja qual for o motivo, você já sabe. Nós não podemos deixar que isso seja nossa motivação. A gente não vem à igreja por causa de pessoas. Mas aqueles que vêm à igreja e têm um compromisso com Deus, também procuram por pessoas. Não é o motivo inicial, não é o que te motiva, não é o que te traz, mas é uma consequência. Se você vem, se você é aliançado, se você é corpo, pessoas importam para você. Você se compromete também com o corpo de Deus. E em quarto e último lugar, comprometa-se com Deus. É assim que Ruth finaliza a sua fala. Ela diz, o teu Deus será o meu Deus. E quando ela declara isso, ela declara, eu abandono o meu velho homem, quem eu costumava ser, a cultura que eu costumava adotar. Eu abandono os meus deuses, eu abandono tudo que ficou para trás. E eu começo a viver agora de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Esse Deus aí, Yahvé, não é? É esse Deus que eu quero. Esse Deus é o meu Deus. E tudo aquilo que na minha cabeça não concorda, tudo aquilo que na minha cabeça não fazia sentido até aqui, agora vai começar a fazer porque eu rendo tudo a esse Deus. Entende como às vezes não vai ser algo natural? Preste atenção em algo.
Em Mateus 22:37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. De todo o seu coração, de toda a sua alma, que são as suas emoções, e de toda a sua mente, que é a sua razão. Às vezes algumas coisas não vão fazer sentido para você, mas você ainda assim rende a Jesus. Um outro texto para você guardar no teu coração, João 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos dele morada. Se alguém me ama, então ele me obedece. Eu sinto te informar, querido, mas se você falar, essa parte não é para mim, Karen, é que você não conhece o meu trabalho, eu ainda preciso contar algumas mentiras, algumas coisas eu ainda preciso fazer, é que você não entende, então você não obedece. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra, você não o ama. Isso é forte. Isso dói, não é? Dói na gente. Não, eu amo o Senhor. Não, Karen, eu amo esse Deus, eu amo sim. Mas é que eu não consigo obedecer em tudo, então você não ama. Eu não estou dizendo de quando nós falhamos às vezes. Estou dizendo sobre um coração que fala, isso eu não obedeço. Perdão não. Perdoar, isso para mim não serve, para mim não funciona assim. Então você não o ama. Porque quando nós o amamos, nós dizemos, eu rendo o meu coração, a minha alma e o meu intelecto. O que eu sinto e o que eu penso. Pode não fazer sentido, mas eu rendo a Ele, porque eu o amo, então eu obedeço. Eu confio nele, o meu compromisso é com Ele. Não é comigo mesmo, não é com os outros, é com o Senhor. Decida nessa manhã fazer um compromisso com Deus. Com a verdade dEle, com a palavra dEle e os mandamentos dEle. Dizer, Deus, algumas coisas talvez eu não entenda ainda na minha razão. Porque a cultura em que eu vivi está tão deturpada, está tão distanciada da presença. A criatura se afastou tanto do Criador. Então muitos de nós, às vezes da geração mais nova, nós crescemos com muitas questões muito deturpadas. Chega uma hora que a gente não sabe mais o que é verdade. Algumas coisas parecem verdade, mas não são. Querido, o seu compromisso é com Deus, é com a palavra. Então renda o seu intelecto, aquilo que você aprende, aquilo que você escuta. Renda tudo ao Senhor e fale, Deus, eu o amo, então eu o obedecerei. Seja mesmo um compromisso completo, de forma inteira. Quando nós pensamos lá em Josué 24, versículo 15... diz assim, preste atenção. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que não é imposto. Nós não estamos dizendo, vai obedecer sim, vai fazer tudo. Está dizendo, é uma escolha. Se você não quer servir a esse Deus, porque você viu que servir a Deus não é bagunça. Servir a esse Deus é me comprometer com Ele e obedecer às suas verdades, os seus mandamentos. É negar a mim mesmo e as minhas verdades, aquilo que eu gosto de fazer e fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. Mas não é uma imposição. Ele diz aqui, se vocês não se agradam da ideia de servir a esse Deus que nós servimos aqui, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se a religião que a sua família seguia ou aquela outra que você conheceu em outro lugar, faça a sua decisão. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Que seja de maneira inteira, que não seja ficar aqui porque te agrada o ambiente, mas porque você realmente o serve. É uma questão de tomar uma posição, querido. Não dá para ficar, será que eu gosto? Será que eu me comprometo? Será que eu faço TLC? Será que eu faço a membresia? Será que eu me batizo? Será que eu me comprometo? Será que eu tomo da ceia? Eu faço parte dessa família, dessa ideia do evangelho? Será que é isso que eu vou seguir? Tome hoje a sua decisão e não fique mais em cima do muro, para lá ou para cá. Se não te agrada o evangelho, então a palavra fala, beleza. Escolha então a quem você vai servir, mas a minha família, e eu creio que essa casa, cada um de vocês aqui sentados, estão tomando uma decisão dia após dia de se comprometer com esse Deus e dizer, eu, a minha casa, a minha descendência, a próxima geração que vier a partir de mim, eu irei honrar o Senhor, irei discipulá-los, ensinar os mandamentos do Senhor, e nós serviremos a esse Deus até o fim. Que seja esse o desejo, o compromisso do seu coração. Uma vez que você viver para esse Deus de maneira tão intensa, tão completa, entregue mesmo. Eu não tenho dúvida de que o coração dos seus filhos irão se inspirar vendo a tua vida e o teu caminhar. E assim será na família deles.
E depois deles, e depois deles. Então não vai haver um momento onde eles vão dizer: nós não conhecemos mais esse Deus que a minha bisavó servia. Não, eles vão dizer: nós ainda servimos ao mesmo Deus que a minha bisavó servia há tantos anos atrás. Nós temos um compromisso com esse Deus. E sabe o que acontece quando você se compromete com o Senhor? Ele traz remissão para a sua história, redenção para a sua história. Ruth decidiu cumprir com esse compromisso. E então a Noemi foi redimida da sua amargura. Ela foi cheia de alegria ao ver que ela ainda viveria e veria aqueles que viriam a partir de Ruth. Uma mulher que estava abandonada, viúva, sem recursos. O Senhor a restaura. Ruth foi redimida, ela era uma estrangeira moabita de um povo amaldiçoado por Deus. Mas ela é redimida de tal forma que então até a maldição é quebrada e ela entra na linha de sucessão e de herança, e ela entra na linhagem messiânica. Quando você pega lá em Mateus, no primeiro capítulo, versículo 5, sabe quando você vai ler a genealogia e você pula? Seja mais atento porque alguns detalhes são maravilhosos. Diz assim lá no versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Ah, querido, quando você se compromete com esse Deus de Israel, quando você fala: Senhor, a tua visão e o teu propósito serão meus, eu vou comprar isso, eu vou viver isso com todo o meu coração. Eu me comprometo com o teu povo. Eu sei que eu não posso me moldar aos ambientes onde eu estou. Eu me comprometo com o Senhor. É isso que ele faz. Boaz foi redimido de estar sozinho e agora ele tem uma descendência poderosa. Belém, que estava em escassez e fome, é redimida a viver uma abundância aí. Querido, não sei para você, mas isso tem um som de um Deus redentor, de um Deus que restaura. Renove hoje a sua aliança com Cristo, o seu compromisso com Ele. Não por aquilo que Ele pode fazer a partir do seu passo e compromisso, mas porque você entendeu sobre entrega, sobre relacionamento, sobre um Deus de caráter imutável. E então não te resta opção a não ser se comprometer com esse Deus. É dizer: Deus, o Senhor já me deu tudo e muito mais. O Senhor fez além de coisas que eu jamais poderia imaginar serem restauradas na minha vida. O Senhor me dá coisas que eu não mereço e dia após dia o Senhor parece que faz mais. O Senhor superabunda a graça na minha vida onde havia uma multidão de pecados. Esse é o Deus de Israel. Se comprometa com Ele por quem Ele é.